Ele vai tornar mais leve agora. Muito bem. Tá ok. Então, eu vou falar sobre as lógicas possibilísticas, LFIs, né? Credo qui absurdo. Quer dizer, como é que eu posso justificar a história de eu creio, ainda que esteja absurdo, né? E essa é um trabalho junto com a Juliana Bueno Soler, e a gente já tem feito um trabalho anterior sobre probabilidades para consistentes, e isso é um segmento da história de probabilidade, só que agora, nesse caso, eu não vou falar de probabilidade, mas de medida, de um cálculo credal, né, de uma lógica possibilística, de uma medida possibilística apoiada nas... Essa história é um pouco entre aplicação e interpretação, né? Tá no meio das duas coisas. E eu vou tentar mostrar o seguinte, que o problema de aplicar uma lógica, ou de interpretar uma lógica, é muito mais sofisticado do que as pessoas pensam. Eu vivo recebendo gente que diz assim, se eu aplicar a lógica para consistente, então eu posso fazer isso e aquilo, como se a lógica permitisse você abrir um portal para uma outra realidade. As pessoas pensam isso. Pensam que mudando a lógica, a geometria do mundo muda o portal para outra dimensão. O cara me falou uma vez, se mudasse a lógica, ele poderia fazer um cavalo voar para a Lua. Não sei onde, né? Mas é que as pessoas têm um entendimento completamente errado sobre o que é aplicar a lógica. Eles pensam que aplicar a lógica é mudar o curso da história, né? E eu vou tentar mostrar aqui que o problema não é esse. O mais interessante de tudo é a questão de você tratar a informação que está por trás. Então, isso dá um pouco de razão, dá mais razão ao meu trabalho com a Abílio, da interpretação epistêmica, que o problema é entender o que está por trás. A questão epistêmica está muito ligada com a informação, ligar para o que está por trás e aliviar a lógica. Não é aplicar a lógica para consistente porque ela é milagrosa, mas aliviar a lógica de certos pressupostos que atrapalham. Tornar a lógica mais leve, aplicar alguma coisa que seja mais leve, mas que ainda tenha poder de voo, que ainda tenha poder de voar, que ela possa caminhar com as pernas, né? Não adianta eu ter alguma ideia de uma lógica que não tem essa lei, não tem a outra lei, mas não consigo fazer nada. Ela tem que ter um balanço muito bem pensado entre tirar algumas coisas que são pesadas, como um carro de corrida, tirar aquilo que está fazendo ele desnecessariamente pesado, mas ainda ser um carro de corrida. Não adianta mais, tirar a roda não vai adiantar nada. Bom, eu vou tentar dizer aqui como é que a gente a estrutura da coisa. Esse negócio com uma janela é que depois ele não vai... não está mudando aqui, deixa eu ver. Onde é que... No lugar ele... Peraí. Achei um botão que está mudando, mas não muito. Ederson, como é que você mudava a tela? Você colocou, deixa eu ver aqui, o meu não está mudando a tela. Você não consegue... Tá. Agora está mudando, né? Mudou tudo, mudou demais. Vai na esquerda ali e vê se você tem uma parte de mudar o... Achei um botão que... Deixa o teu curso, deixa a tua flechinha fora do slide, Walter, vê se funciona. A flechinha do mouse posicionada fora do slide, na esquerda ali. Na esquerda da tua tela. Daí aperta o cursor. Na esquerda da minha tela? Deixa o mouse posicionado na esquerda da tua tela. Isso. Só deixa aí. Agora vai nas flechinhas do teu teclado e tenta mudar. Eu fiz assim, né? Não sei. Não mudou. Está mudando num outro botão que não tem nada que ver, mas tá bom. Walter, você tem que ir para a janela do slide.
Não tá. Para a janela do seu PDF, para a janela do seu leitor de PDF. O Macintosh, ele não fala bem com isso aqui. Não conversa bem com esse sistema de uso. Mas tá indo. Bom, o que eu vou falar? Eu vou tentar, então, dizer o que são as medidas de possibilidade e necessidade. Eu quero rapidamente falar das lógicas da noção de consistência e inconsistência, muito rapidamente, porque eu imagino que quase todos aqui têm uma ideia do que é a paraconsistência e as LFIs. Né? Bom, primeiro, o que tem lógica a ver com probabilidade? Vamos tentar rapidamente dar uma ideia sobre isso. Eu prefiro nem ler os slides, falar mais do que ler os slides, deixar ele aí como pano de fundo. A ideia é que você tem uma relação de lógica e probabilidade que é ambígua. Você pode ver que a lógica como um caso simplista da probabilidade, porque a probabilidade tem infinitos valores entre 0 e 1, e a lógica lógica clássica, ou lógica binária, só assume 2 valores entre 0 e 1. Então, você pode, em princípio, ver a lógica como um caso particular da probabilidade, ou a probabilidade como uma generalização da lógica. Ou você pode ver as duas coisas como caso particular de alguma coisa muito mais sofisticada, como queria o Popper, que tem uma axiomatização da probabilidade, baseada mais ou menos em álgebra de Boole, do qual a probabilidade e a lógica, como a gente vê, são casos particulares. Então, tem uma grande relação entre probabilidade e lógica, e, para mim, essa relação é importante no seguinte sentido. Pergunta importantésima. Mudando a lógica de base, você muda a probabilidade? Sim. Matematicamente, sim. Você demonstra outros teoremas de probabilidade que não são standard, você não demonstra alguns deles, você muda os teoremas de probabilidade. Então, matematicamente, você muda. E a pergunta é, esta probabilidade nova tem sentido? O que a gente tem mostrado é que, sim, tem sentido. Ela vira uma nova ferramenta da razão, né? Uma nova probabilidade baseada numa outra lógica, não precisa ser paraconsistente. Pode ser uma lógica trivalente, pode ser a lógica de Lukashevich, pode ser a lógica intuicionista, etc. A hora que você demonstra teoremas novos de probabilidade baseada numa outra lógica, você tem uma outra ferramenta da razão, o que eu chamo de ferramenta da razão. Ela é interessante? Temos tentado mostrar que sim. Ela permite, ela suporta conclusões que antes não suportava, etc. Tem uma conjectura que o Júlio tem, eu também tenho, que tem muita proximidade disso com fazer inferências bayesianas, mas eu não quero falar disso aqui, porque não vai dar tempo e nem eu entendo tanto sobre isso. Bom, o problema é que aí, usando em particular a paraconsistência, eu tenho um paper complicado que eu escrevi com a Juliana, mas onde a gente mostra que a questão da consistência, daquela bolinha branca das LFIs, é muito parecido com a noção da consistência que o Ramsey dizia, que ele dizia o seguinte, que um precise account of the nature of partial belief reveals that the laws of probability are laws of consistency. De certa maneira, você é racional, probabilisticamente, quando você é coerente, né? Tem muita conexão entre, então, a noção de coerência e a noção de seguir as leis da probabilidade. O Dutch Book, por exemplo, o famoso Dutch Book, que foi proposto pelo Definet e pelo Ramsey, eu não sei exatamente quem propôs primeiro, mas os dois trataram disso, mostra que se você agir de maneira incoerente, você vai construir um Dutch Book contra você, ou seja, você vai ter que pagar uma aposta altíssima e vai perder essa aposta. Alguém vai marcar no livro de apostas lá e vai marcar todos os seus erros e você vai ter que pagar por isso depois. Bom, então isso mostra rapidamente que tem muito a ver lógica com probabilidade, e a gente vai fazer, então,
já fizemos algumas vezes, probabilidade baseada em lógicas das LFIs, nas lógicas de consistência formal, e nesse trabalho não é probabilidade que eu estou fazendo uma generalização da probabilidade que se chama possibilidade, medida de possibilidade. É como se fosse, eu vou mostrar bem intuitivamente, uma probabilidade mais grosseira, digamos assim. É uma probabilidade mais grosseira, mais fácil de calcular, mas que, embora seja menos exata, menos rigorosa do que a probabilidade, ela também te dá um bom grau de medida da sua crença e com várias consequências interessantes. Eu estou tomando aqui um trabalho do Besnard e Lang e do Dubois e Prade, onde eles propuseram essa conexão com uma lógica paraconsistente antiga, com a lógica C1, do Newton da Costa, e não ficou muito bom o trabalho deles. Aí eu falei para eles o seguinte, eu conheço eles muito bem, disse, olha, eu vou refazer isso aqui com uma lógica nova, com as LFIs, e vai quase que resolver muitos problemas que vocês tiverem. Eles disseram, ótimo, maravilha, então nos mande o trabalho e tal, e é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou refazendo o trabalho de Dubois e Prade, principalmente do Besnard e Lang, trocando a lógica CN, que não é uma boa lógica, na minha opinião, por várias críticas que eu tenho com essa, com as LFIs, que me parece muito mais simples. As LFIs são mais simples, menos pesadas também do que a lógica CN, né? E tem resultados muito interessantes. Bom, eu vou usar a lógica CIE, que é uma lógica muito próxima à lógica da inconsistência formal, muito próxima da lógica clássica, né? É uma bicicleta de corrida, ela não tem nada de pesado e ainda é uma bicicleta. Ela tem roda, tem guidão, tem pedal, tem tudo que precisa e corre muito bem. E é próxima da lógica clássica, é quase uma pequena diferença. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, a diferença é que a lógica clássica tem esse princípio da explosão, que é alfa e não alfa segue qualquer beta, né? E isso é independente do princípio da não contradição, que é não valer, não é o caso de valer alfa e não alfa, mas a lógica, as LFIs mudam esse tipo de coisa, né? Deixa eu colocar aqui, aí estou tentando avançar para não tomar muito tempo, porque eu tenho muito slide, pelo que eu chamei de, que a gente chamou, o nome que o João Marcos até que deu, do princípio da explosão gentil, né? O que é o princípio da explosão gentil? Basicamente, é esta a diferença entre as LFIs e a lógica clássica. Você revoga a lei que diz que alfa e não alfa deduz beta, e você implementa a lei que diz que alfa, não alfa, e alfa sendo consistente, aí sim você tem beta. Bom, aí a pergunta que tem é assim, o que é, diabos, essa coisa de ser consistente? Basicamente, ser consistente é o seguinte, é ser um juízo duro, rígido, né? Juízos duros ou rígidos são aqueles que não admitem contradição. Por exemplo, se eu encontro na minha carteira uma nota de R$3, isso é um absurdo, eu não posso tolerar. Não posso ter o dinheiro, tem nota de 1, 2, 5, 10, 100, 50, agora tem R$200, mas não tem de 3, então é impossível. Mas se eu disser que hoje a temperatura aqui está entre 31 graus, 32, talvez 29, todo mundo vai ver que é mais ou menos quente, mas não muito, razoável. Isso permite que eu tenha um juízo menos rígido. Então, os juízos são divididos em... A paraconsistência nossa, a nossa maneira de ver, simplesmente prega duas coisas. Você tem que comprar um pacotinho muito barato. Duas coisas só. Primeira coisa que você tem que comprar é que os juízos se dividem entre consistentes e não consistentes. Consistentes são aqueles rígidos, duros, inconsistentes são aqueles moles, flexíveis e tal, etc. Os juízos flexíveis admitem contradição, então não acontece que de um juízo flexível
alfa e não alfa, eu deduzo trivialmente qualquer coisa, mas os juízos duros não admitem contradição. É só isso que diz esse princípio da explosão gentil. É só isso, não tem mais nada que você precise aceitar, não tem mistério nenhum, não tem nenhum princípio metafísico, a não ser esse princípio epistêmico, eu diria. Bom, nessas LFIs tem várias consequências desse tipo dessa manobra filosófica. Por exemplo, nem todas as contradições são equivalentes, o que é razoável, porque na vida real tem contradições complexas sobre a minha vida financeira ou sobre a lei que eu posso ter infringido a lei, uma contradição complicada, ou então uma contradição comigo mesmo. Hoje eu estou com vontade de tomar um café mais forte, mas também não estou, vou deixar para depois. Enfim, tem contradições de tudo quanto é tipo, desde as mais simples até as muito perigosas. E as LFIs permitem fazer essa diferença, né? As contradições consistentes causam a explosão, as LFIs expandem a lógica clássica, porque a lógica clássica pode ser completamente recuperada dentro das LFIs, bastando você fazer a seguinte pressuposição: todos os juízos que eu quero trabalhar, ou que eu quero considerar, são rígidos. Pronto. Perante juízos rígidos, as LFIs viram a lógica clássica. Então, o que é a lógica clássica? É um caso particular das LFIs, onde todos os juízos são rígidos, são consistentes. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma manobra revisionista, eu estou fazendo uma manobra expansionista, né? Eu estou expandindo a lógica ao invés de restringi-la. Essas que são as LFIs, e eu vou usar uma particular LFI chamada CIE para trabalhar aqui. O que é essa CIE? Ela é quase exatamente igual à lógica clássica, quase que não tem nenhuma diferença, a não ser o seguinte, esse princípio aqui, que é o princípio da explosão gentil, né? O BC1 diz, bom, se eu tenho alguma coisa rígida, bola branca P, consistente, e P e não P, então eu deduzo qualquer coisa. Né? Só isso, mais nada. E o princípio CI, que diz que se algo não é consistente, então ele é contraditório. Só isso que eu preciso aqui. Uma relação entre consistência e contraditoriedade, que é uma relação nata, ela nasceu assim na lógica clássica, e aqui não é nativa. Eu tenho que informar o meu sistema que eu tenho uma relação entre não consistência e contradição. Né? Nesse caso particular, dessa lógica em particular, a não consistência vai ser equivalente à contradição, por isso que ela é uma lógica simples, etc. Bom, eu posso aqui definir nessa lógica uma negação forte, quer dizer, eu posso recuperar a negação clássica, porque, note, essa negação quadradinha aqui, a negação quadradinha que eu estou usando aqui, é uma negação paraconsistente, quer dizer, uma negação um pouco mais fraca do que a negação clássica. Por que ela é um pouco mais fraca? Porque ela permite esse tipo de axioma ser escrito aqui. Ela é governada por axiomas diferentes. Mas eu posso, bem rapidamente colocando aqui, eu posso recuperar a negação clássica dizendo o seguinte, o que é uma negação clássica de alfa? É que alfa implica bottom. Como é na lógica intuicionista, em várias outras lógicas, alfa implica bottom, me dá a negação convencional, clássica. E o que é bottom? O bottom, a partícula trivializante, é exatamente isso. É P e não P, e P é consistente. Essas três coisas, ao mesmo tempo, são impossíveis de serem mantidas. Né? Espero que esteja sendo mais ou menos claro aqui. Tem várias consequências aqui dessa ideia de tratar a consistência e a não contradição de maneira separada. Por exemplo, uma interessante aqui, a consistência é consistente. Quer dizer, a noção de consistência é consistente nesse princípio. Um belíssimo teorema que parece uma coisa da metafísica com dois palitos, né? A inconsistência também é consistente. Se alguma coisa é bolinha preta, quer dizer, se ela é inconsistente, esta noção é consistente. Essa própria noção é consistente.
Outros casos aqui, por exemplo, a contraposição não vale em geral, mas vale se um dos lados tiver a bolinha branca, que você tiver for consistente. Então, se alfa implica consistente beta, aí sim implica que não consistente beta implica não alfa, e etc, etc, etc. Vale vários tipos aí de formas de não contradição. Vale também alfa ou alfa é consistente, uma espécie de inconsistência excluída, não alfa ou alfa é inconsistente, etc. Então, valem leis novas que não valiam na lógica clássica e que ampliam a lógica clássica, né? Essa lógica CIE não é multivalente, como muitas lógicas da família das LFIs, ela não pode ser caracterizada por lógicas finitárias, mas ela pode ser demonstrada ser correta e completa pela semântica de traduções possíveis, que eu propus há muitos anos atrás. Ela também pode ser mostrada ser correta e completa pela semântica trivalente não determinística do Arnon Avron. Tudo isso faz com que é o seguinte, ela é uma bicicleta que funciona. Ela tem semântica, ela é completa, ela tem corretude, ela tem sistema de tomada é decidível, tem decidibilidade, ela é muito próxima de uma lógica multivalente, porque ela pode ser pensada como uma combinação de lógicas trivalentes, tanto pelo argumento do Avron, como pelo meu argumento de possible translation. Então, é uma lógica que funciona lindamente, sem o peso excessivo da lógica clássica, né? Bom, o que agora eu vou falar da noção uma noção de necessidade, medida de necessidade. É algo parecido com probabilidade, mas não muito. Eu vou deixar claro como é que é aqui. Primeiro, ela é não negativa, no sentido que essa medida é uma medida que vai entre 0 e 1. Aqui, ela é parecida com a probabilidade. Vale para ela a tautologicidade, quer dizer, se algo é um teorema, a medida de necessidade é 1. Também parecido com probabilidade. Antitautologicidade. Se φ deriva qualquer coisa, se φ é uma partícula bottom, então a medida de necessidade disso é 0. Até aí também, de novo, parecido. A noção de comparação. Se psi deriva φ, então a necessidade de φ, de psi, é menor ou igual à necessidade de φ. Parecido. Até aqui, tudo muito parecido com a probabilidade. A probabilidade satisfaz todas essas condições. Mas agora vem a diferença. A conjunção diz o seguinte: a medida necessitística, quanto eu acredito, eu vou já dizer o que é isso, em φ e psi é o mínimo. Isso é completamente diferente de probabilidade. Que lindo seria se a probabilidade fosse o mínimo. Na verdade, calcular a probabilidade de uma conjunção é um inferno astral. Você só vale que a probabilidade de uma conjunção é o produto se as duas coisas forem independentes. E como é que eu sei que dois eventos são independentes? Não sei. Eu não sei, a não ser ou estudando, fazendo a física do negócio, a metafísica, a química, a biologia, ou, como eu nunca sei pouca coisa da ciência, fazendo um experimento estatístico e vendo as correlações entre eles. Então, aí é um inferno, porque calcular a probabilidade de uma conjunção depende de um experimento estatístico, que, por sua vez, também depende de saber a probabilidade. É terrível isso. E aqui não. Aqui eu resolvo a parada no seguinte sentido: é o mínimo e acabou. É por isso que ela é mais grosseira, tá? Eu vou já tentar explicar por quê. E a noção de metaconsistência é que é o seguinte: a necessidade de algo ser inconsistente mais consistente é 1. Um é menos o outro, eles são complementares. O que é essa bendita medida? N de alfa é lambda, me expressa o seguinte: alfa é certo para mim até o grau lambda. Em geral, em todos os estados. Se eu digo, então, que N de alfa é 0,4, eu digo, olha, eu tenho certeza do alfa até grau 4. Mais do que isso não é.
Veja, isso não é probabilidade e não é lógica fuzzy. Então. É uma outra medida completamente diferente. Eu vou tentar deixar claro por que é isso aí. Algumas coisas imediatas que vai acontecer aí, eu tenho que a necessidade do bottom é zero, a necessidade de uma coisa, de um juízo inconsistente ou corresponde com alfa, ou corresponde com a sua negação, e etc, etc, é o mínimo, aí tem várias coisas que eu não quero, não dá tempo de eu me deter agora, mas que são interessantes, mas são menores, né? Eu posso também definir aqui uma outra medida chamada possibilística, que é parecidíssima com aquela, tudo parecido, tudo muito parecido, só a única diferença é o seguinte, é que agora a disjunção que vai ser bem tratada. Antes era a conjunção. Novamente, ela difere da probabilidade, no sentido em que a disjunção aqui, na probabilidade, volto a insistir para aqueles que conhecem, não só a conjunção é o inferno astral para calcular, mas a disjunção também é o inferno astral, porque uma depende da outra. Né? Uma depende da outra, não preciso lembrar aqui agora, mas agora, nesse caso da medida possibilística, não, ela trata muito bem, muito rapidamente a disjunção, no sentido em que a medida possibilística de φ ou psi é o máximo. Tá? E tem a metaconsistência também. O que é que significa essa possibilística? Eu vou dar já um desenho que vai deixar claro, mas uma condição π de alfa igual a lambda expressa para mim não que eu acredito necessariamente naquilo, mas que eu acho que aquilo é possível até um certo grau. Não que aquilo é necessário até um certo grau, mas que é possível até um certo grau. Esse desenhinho aí, espero que esclareça as coisas. Olha, veja bem, vamos chamar de azul aquilo que é necessário, de vermelho aquilo que é possível, e de preto aquilo que é impossível. Então, o que é a necessidade e possibilidade? Por que elas diferem de probabilidade? É o seguinte, se eu digo que n de alfa é lambda, eu vou dizer que até o grau lambda, eu acho que aquilo é necessário, aquilo vai acontecer mesmo. Até um grau lambda vai acontecer. Depois do lambda, aquilo é possível, mas eu não tenho mais certeza. Né? Até um grau lambda eu aposto as minhas fichas. Depois daquilo, pode ser, mas eu não aposto mais. Não tenho tanta certeza. Ele é apenas possível. A medida possibilística é diferente. Ela diz, bom, até o grau lambda, ela é possível. Para cima disso é impossível. Então aqui eu considero, eu dou grande certeza até lambda e dali para frente só possibilidade. A medida possibilística é mais fraca. Eu dou possibilidade até lambda e dali para cima nem possibilidade tem, é impossível. Tá? Eu espero que assim dê para vocês terem uma ideia de que por que isso não é nem fuzzy, nem probabilidade. É uma outra medida, uma medida da minha crença. Da minha crença forte de algo ser necessário ou da minha crença fraca de algo ser possível. É por isso que é chamado cálculo credal. Eu estou medindo a minha crença. Certo? Olha, eu acho que se quiserem perguntar, eu não tenho nada contra que perguntem agora, no meio e tal. Podem perguntar à vontade, quando quiserem, tá? Bom, o que acontece aqui é que tem diferença de possibilidade e de probabilidade. A possibilidade não é autodual, quer dizer, não é possível que não há, não significa que é possível que há, mas que é necessário que há. Uma asserção tipo, não é possível que há, não significa nada sobre a possibilidade. Aí, nesse ponto, ela é completamente contrária à probabilidade, porque a probabilidade é autodual e aqui não é. Esse negócio, essa possibilidade e necessidade, ela mais ou menos poderia ser pensada como uma medida numérica atribuída às lógicas modais, de alguma forma intuitiva. Eu não estou dizendo isso, que isso é uma asserção formal, mas intuitivamente seria como se eu medisse o S4 ou S5
eu medisse o quadradinho, o quadrado e o losango, né? Eu atribuísse medida para aquilo ali. Mais ou menos isso. Seria como se fosse uma lógica modal metrificada, né? Mais ou menos. Bom, pode acontecer que π de alfa seja igual a π de não alfa. Pode acontecer que eu tenha uma medida de... Eu acredito tanto em alfa quanto em não alfa com a mesma grau de crença ou com o mesmo grau forte. Não tem problema nenhum aqui. Mais ainda, porque aqui a minha base é paraconsistente. Tá? Qual é a diferença dessa medida necessitística e possibilística com aquelas anteriores trabalhadas pelo Dubois e Pratt? É que aqui eu não só tenho medida de credal, mas eu tenho uma medida credal paraconsistente ainda. O que me dá esse grau paraconsistente? Exatamente isso aqui. Eu vou tentar voltar lá para dizer onde que eu estou usando a paraconsistência aqui. Eu estou usando o seguinte, a minha lógica de base aqui, eu estou trabalhando com isso aqui, fazendo em cima de teoremas ou derivações com base na lógica paraconsistente. Eu estou atribuindo uma medida em cima de derivações da lógica paraconsistente. Então, olha como é complicado a coisa aqui, no certo sentido. Eu tenho uma medida nova de necessidade e de possibilidade, e ela está sendo atribuída, metrificada, em cima de uma relação de consequência paraconsistente. Então, ela é bem, bem ampla, muito vaga, muito assim, flexível. Eu não vou chamar de vago, porque isso pode ser pejorativo. Ela é muito flexível, né? É uma medida de crença muito flexível. Você pode acreditar que não creio em bruxas, pero que las hay, ou então, sí que creo en bruxas, aunque no las haya. De toda maneira, lo creo e não creio, de toda maneira que você quiser. Você é livre para crer. A crença é livre. Eduardo, isso Sancho Panza nunca falou isso, nem ao contrário, mas eu acho bonito dizer isso. Creo em bruxas, aunque no las haya. Diferente do creo em bruxas. Não creo, pero que las hay, las hay. Bom, então, o que nós não podemos ter, nem na teoria standard, nem na presente teoria, é, por exemplo, π de φ igual a zero e π de não φ igual a zero, porque eu não posso não crer nada. Eu nem, aí sim, em vista da tautologicidade. Bom, eu poderia ainda mudar a minha lógica, usar uma outra lógica que excluísse esse princípio aí, mas por enquanto ainda não, né? O que isso justifica trabalhar aí, ou talvez o Abílio se interesse para trabalhar com isso comigo em algum momento, trabalhar nessas lógicas com as lógicas de inconsistência e indeterminação, ou com as nossas LET-Fs, lá, nossas LETs, ali por trás. Pode, não tem nenhum problema, ninguém está obrigando que essa seja a única lógica que pode ser atribuída a essa medida. O bacana, o bonito da brincadeira aqui é que eu posso atribuir muitas lógicas diferentes com esse tipo de medida e ter muitas ferramentas novas para raciocinar. Né? Muitas ferramentas novas para raciocinar. Eu estou um pouco aperreado aqui, Jonas, com o tempo, né? Por isso que eu estou correndo um pouco, eu não sei se eu preciso correr tanto, aí você me diga, porque eu queria tentar chegar no fim para poder responder as perguntas, sem ficar com muita coisa técnica, tá? Bom, uma outra, só para falar rapidamente de uma pequena coisa técnica, é como na lógica modal, se eu tenho a medida de necessidade, eu posso definir a medida de possibilidade e vice-versa, se eu tiver uma negação suficientemente forte. É exatamente o que acontece com a lógica modal, né? Com a negação clássica, dado o quadrado, eu defino o losango, e dado o losango, eu defino o quadrado, mas se a minha negação for fraca, se eu tiver uma negação paraconsistente, talvez eu não consiga definir um a partir do outro. Mas aqui eu consigo, porque eu recupero a negação clássica, como eu já falei para vocês, a negação forte pode ser definida dentro desta lógica C e E. Por sorte, podia ser uma lógica mais fraca e não poderia não ser, mas no caso é. Bom, eu vou agora passar meus próximos slides. Acabei a questão da lógica, a questão de medida, eu vou dar
uma aplicação, ou então poderia ser visto uma interpretação também, que eu acho muito, muito, muito interessante, acho apaixonante mesmo. Eu queria que vocês tentassem me seguir aqui. A ideia é que eu vou tentar aplicar isso no meu exemplo clássico, vai ser o seguinte, vai ser uma base de conhecimento onde as pessoas têm opiniões completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo prático, o seguinte, aconteceu um acidente e você interroga as pessoas, elas têm opiniões completamente diferentes. Um achou que é um carro de uma marca, outro de outra, outro que era uma mulher loira, outro que era morena, outro que ela estava usando óculos, outro que não estava. E eles, além de eles terem opiniões, eles têm opiniões metrificadas. Eles acham, eu acho isso com 10%, com 70%, com 40% e tal. E o que a gente pode fazer com isso? Eu vou mostrar que esse tipo de tratamento de lógica, mais informação, mais medida de crença, dá origem a uma coisa muito bacana, um sistema de tomada de decisões pré-linguístico, por isso que eu estava insistindo na coisa da linguagem, que vem antes de qualquer coisa da linguagem natural, né? Vem da linguagem lógica, mas não da linguagem natural. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu tenho uma coleção finita de itens de informação, onde cada item de informação recebe um valor entre 0 e 1, e esses valores são colocados numa base de dados, de tal maneira que uma tautologia recebe 1, né? Eu, axiomaticamente, sou obrigado a acreditar tanto necessitisticamente quanto possibilisticamente numa tautologia. A coisa é não trivial, quer dizer, eu excluo a partícula bottom do meu banco de dados, e eu tenho alguns princípios aqui que vem a história, que eu falo de fazer o design, o desenho, né? O projeto da questão da informação. Mais do que aplicar lógica, o que eu tenho que ter aqui é um bom protocolo para tratar as informações. Lógica não dá nada, nem matemática, nem lógica, eu advogo isso, nem matemática nem lógica não dá para aplicar assim, cegamente, se você não tiver um protocolo para você tratar a sua informação. Isso é muito parecido, como eu falei, acho que ontem eu já falei sobre isso, não falei aqui, não. Falei num outro lugar, foi aqui mesmo, foi ontem que eu disse, anteontem. Como a questão da criptografia exige um protocolo de tratar a informação, depois você aplica a matemática e tal, etc., você aplica a teoria de números e tal. Mas se você não tiver esse protocolo, não serve para nada. Então não é questão de uma aplicação cega da lógica. Você tem que desenhar o protocolo. Aqui eu estou desenhando o protocolo. Um dos protocolos que eu estou desenhando, inspirado no Lang e no Philippe Besnard, é o princípio da evidência, que requer o seguinte, que eu adicione na minha base de dados uma sentença bolinha preta toda vez que eu tiver alfa e não alfa. Então, toda vez que eu tiver alfa e não alfa, uma contradição, eu enfio no meu banco de dados uma sentença bolinha preta que me marca esse fato, marca uma contradição. Eu não tenho que me livrar da contradição, eu só tenho que lembrar dela. É um lembrete, né? E também coloco no meu banco de dados todas as tautologias, estipulando o seguinte, eu coloco essa bolinha preta, marcando a contradição, com um valor ρ, né? Tal que, se ρ1 está na minha base de dados, ρ2 também está na contradição, e eu tomo ρ como mínimo. Por quê? Para ficar coerente com a maneira de tratar a conjunção lá atrás, que eu falei que era uma maneira rude, mais rápida e rasteira de tratar colocando o mínimo. Se eu tenho um grau de crença, um grau de necessidade ou possibilidade numa conjunção, eu tomo o mínimo. Então, aqui eu ponho ela como mínimo aqui, né? E vou dizer que uma medida de necessidade estatal, minha base de dados está cheia do quê? Está cheia de asserções com graus de crença. Cheia de asserções com graus de crença. Eu vou dizer que uma certa medida bem formada, necessitística, satisfaz a base de dados se todo mundo que está na base, para cada camarada que está na base de dados, o N de φi é maior ou igual que o ρi. Quer dizer,
eu botei na minha base de dados uma porção de coisas com crenças mal feitas aqui, mas depois eu vou dizer que a minha medida de necessidade satisfaz se ela domina minhas crenças. Se o meu grau de necessidade aqui domina a minha crença. Só isso. Nada mais grave. Eu tenho um princípio também, outro desenho aqui do desenho informacional, é o princípio da especificidade mínima, que garante o seguinte: eu tenho que ser o mínimo específico possível, o mais generalista possível, o mínimo de especificidade possível, ou, ao contrário, o mais generalista possível. O que quer dizer isso? Esse mínimo diz o seguinte: esse conecta lógica e informação, ele me induz, esse princípio me induz uma medida de necessidade canônica. Quando eu tiver uma base de dados meio mal feita, eu vou conseguir atribuir uma medida de necessidade canônica aqui, eu não vou pular os detalhes aqui, que é dada pelo sup de todas as... Eu faço o alfa corte, isso que é parecido com lógica fuzzy, eu faço o alfa corte, pego o sup de todos os alfa cortes, etc. E aí eu tenho uma medida de necessidade. Então, o que isso me diz? Que eu defini a medida de necessidade, baseada na lógica paraconsistente, e agora, aplicando esses princípios informacionais, eu consigo, a partir de uma base meio mal feita de crenças, eu consigo gerar uma medida de necessidade baseada na lógica paraconsistente que suporta as minhas crenças mal feitas, tá? Basicamente é isso. Suporta as minhas crenças mal feitas. E eu posso demonstrar que essa medida de necessidade aqui pode ser estendida a uma medida de necessidade baseada na lógica CI. Então, eu tenho todos os ingredientes aqui para fazer o meu bolo racional aqui, né? Eu tenho uma medida nova, chamada necessitística e possibilística, que mede em graus de crença, que são cálculos credais, que são definidas em cima de uma lógica paraconsistente. Tenho princípios informacionais que me permitem subtrair de uma medida, de uma coleção de graus de crença que eu possa ter, ainda que incoerentes, eles permitem me extrair daí uma medida de necessidade que é muito matematicamente bem feita, é matematicamente bem definida. O que eu faço com isso? Vou mostrar um exemplo agora, como é que essa coisa funciona. Eu acho que vocês vão gostar de ver o exemplo. Até aqui tem alguma pergunta, porque o negócio é um pouco, talvez, complexo para quem não está acostumado a misturar tanta coisa assim, tá? Será que eu posso parar um minutinho e perguntar, como eu não estou tão atrasado assim? Isso, não estamos tão atrasados nesse tipo. Eu posso me dar o luxo de permitir para alguém ter alguma pergunta, por qualquer pergunta que quiser saber, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui informalmente discutindo. Professor Walter. Sim. Existem várias famílias das lógicas LFI, certo? Certo. Qual a particularidade que você escolheu a lógica CI? Para falar a verdade, eu só escolhi ela porque, como ela é mais próxima da lógica clássica, eu não queria botar problemas para que esse artigo fosse aceito e colocar complicações da lógica. Então, eu escolhi uma lógica que é bem próxima da lógica clássica, tá? Ela tem pouca diferença da lógica clássica. Por exemplo, nessa lógica CIE, a contradição alfa e não alfa é equivalente à bolinha preta de alfa. Quer dizer, alfa e não alfa, uma contradição é equivalente a uma inconsistência. Podia não ser assim. Outras lógicas LFI são mais selvagens, elas não têm nem essa igualdade e tal. Eu escolhi isso aí para a gente não ter problema do ponto de vista da lógica paraconsistente, porque não era isso que eu queria vender aqui. Eu queria vender a ideia de que é possível parafusar, é possível grudar, né, a lógica paraconsistente com esse tipo de medida e ter boas consequências, né? Foi por isso. Mas aí, é claro, temos infinitas, você tem razão, temos infinitas lógicas LFIs, inclusive trivalentes, por exemplo, uma LFI1 que é bacana, eu poderia usar essa outra lógica e tal, só que aí os meus teoremas ficariam mais complexos, tá? Meus teoremas que envolvem
a questão da lógica paraconsistente, eles ficariam mais complexos, e eu não queria que o artigo fosse rejeitado, ou fosse mal visto, ou fosse complicado por causa disso. Já foi complicado para os referees entenderem tudo isso. Então foi por isso. Não sei se eu... Né, Douglas? Por isso que eu escolhi essa. Tá? Entendi, tá ok, obrigado. Pode pegar outra. Uma boa candidata são as LETFs, que o Abílio falou ontem, eu trabalhei com a Abílio. Bom, ok. Walter, tem uma pergunta também do Júlio aqui no chat. Não sei se você... Não vi, não, porque eu não consigo olhar o chat enquanto estou. Fala, Júlio, diga. Aí, Júlio, você quer fazer a pergunta? Eu fui colocar no chat e parou. Opa, eu posso falar se quiser. Eu gostei bastante do tratamento que você deu de teoria da medida com lógica. Eu queria saber se tem alguma referência canônica. Eu sou da matemática, então seria para conhecer, introduzir, assim, mesclar os dois conteúdos. Bacana, ótima pergunta. Não tem, Julian, porque é o seguinte, a teoria da medida clássica pressupõe vários teoremas como, sei lá, Carateo-Dori, teorema, medida de Lebesgue e tal. E aqui, nesse ambiente paraconsistente, eu sequer tenho uma teoria da medida ainda matematicamente muito bem formulada, tá? Então, é um trabalho por fazer. Eu não tem ainda essa conexão. Realmente, o que tem é o que a gente está fazendo aqui. É uma resposta interessante mesmo assim. É isso. Então, tá por fazer ainda, tá por fazer. Claro, porque... Imagina que seria bacana eu conseguir fazer uma integral paraconsistente. Já pensou? Uma integral de rima é uma medida de rima, é uma teoria de medida. Eu estava pensando isso. Integral é teoria de medida. Sabe que lindo seria uma integral paraconsistente, um cálculo integral paraconsistente? O Newton da Costa tentou fazer um cálculo integral paraconsistente e não ficou nada bom, na minha opinião, ficou muito, muito mal. A professora Ita teve um estudante que tentou trabalhar com isso, também não achei que ficou bom. Eu ainda não achei, porque faltou a geometria, eles não conseguiram botar a geometria no meio. Enfim, é coisa para fazer. Mas tá aí, tá aberto, e eu estou disposto a discutir isso depois, em particular, à vontade, pode me escrever, falar comigo, eu estou completamente favorável a discutir isso, sou todo ouvidos, tá? Mas falta isso mesmo, tá bom? Mais alguém? Bom, então... Eu tenho uma, mas conclui. Oi? Não, eu tenho uma pergunta, mas pode ser feita no final. Tá bom. Ok, deixa eu botar uns teoremas aqui. O que diz esse teorema também? Eu quero só o seguinte. Quer dizer que... Bom, o mais interessante aqui, depois disso tudo... Olha só... Walter, eu acho que você tem que voltar a partilhar a tua tela. Para mim aqui está aparecendo lindamente. Não? Não, parou o compartilhamento. Meu Deus. Então deixa eu ver por que eu... Deixa eu ver como é que eu volto a compartilhar. Ixi. Compartilhar uma janela. Esse é o problema do Macintosh, né? Não se dá bem. Aí. Voltou? Estão vendo, não? Não? Não. Ixi, ai. Agora sim. Voltou. Agora sim. Vocês estão vendo? Eu não estou. Vocês estão vendo mesmo? Exacto. Então? Estamos. Bom, eu não estou vendo aquela lá, mas eu estou vendo a minha. Gente, que engraçado, eu estou vendo a minha, eu não estou vendo a de vocês. Olha, estou vendo o Eduardo aí, mas... Estão vendo bem? Que slide que nós estamos? Vamos ver. Eu estou aqui. Eu estou no 25, vocês estão vendo qual? Você deixou de compartilhar de novo. Então, que engraçado. Quando eu vejo a minha, vocês não veem. Olha que absurdo. Vamos de novo voltar aqui e tentar compartilhar. Apresentar agora uma janela. Eu nunca vi uma coisa mais parecida com cachorro mal criado do que programa de computador. Não obedece, sabe o cachorro quando dá a patinha? Um dia ele dá a patinha, depois não quer mais dar a patinha. Gato também se comporta assim. Estão vendo ou não?
Ahora sí. Agora, Sim, estão agora vendo o sim. slide 25? Uhum. Isso. Slide 25. Eu preciso que vocês estejam vendo o mesmo que eu estou vendo, né? Ok. Bom, deixa eu fazer uma recapitulação da grande complicação que eu estou montando aqui. Eu tenho, primeiro, uma medida nova, que chama-se medida possibilística e necessitística, que é uma medida credal, tá? Ela mede graus de crença, tanto em termos de necessidade quanto de possibilidade, dualmente as duas coisas. Eu tenho essa medida definida em cima de uma lógica paraconsistente, segunda complicação. Terceira complicação, eu tenho alguns princípios informacionais que eu tenho que pôr para fazer o meu protocolo de informações aqui, senão eu não consigo aplicar isso aqui na vida real. E quarto lugar, agora vem mais uma confusão em cima. Com base nisso tudo, eu defino uma nova correlação de consequência. Uma nova relação de consequência. Uma nova. Uma outra. Que não é a CIE. É uma nova relação de consequência não monotônica que é interessante para mim para aplicações. Tá? Então, isso que eu estou dizendo aqui. It's possible to define a natural non-monotonic consequence relation. É possível definir uma relação de consequência natural não monotônica que é definida assim. A minha base de dados agora entails ou deriva não monotonicamente φ, se e somente se o grau de crença que eu tenho em φ é maior do que o grau de crença que eu tenho na inconsistência de φ. Olha que coisa interessante. Eu estou livre aqui, eu tenho liberdade para acreditar no que eu quiser. Eu posso acreditar em φ, acreditar em não φ, e também eu acredito na inconsistência de φ. Né? A inconsistência de φ é o mínimo. Lembra que é o mínimo porque φ, a bola preta aqui é φ e não φ. Então, se equivalentemente, se eu acredito mais em φ do que na inconsistência de φ, ou o que é equivalente, nesse caso particular é equivalente, se eu acredito mais em φ do que em não φ, então eu vou dizer que KB entails φ. KB deriva φ. Isso me define, engraçadamente, isso me define uma lógica, uma relação de consequência. Tá? Então, eu posso demonstrar o seguinte teorema, muito simples aqui. KB, a minha knowledge base, minha base de dados aqui, geral finita, porque estou trabalhando com aplicações para computação, inteligência artificial, isso é finito. A minha base de dados entails φ, ou deriva φ, não monotonicamente, se e somente se, o meu grau de crença em φ é maior do que não φ. E ela deriva não φ, se o meu grau de crença em não φ é maior do que φ. Simplesmente assim. Com isso tudo, só com essa brincadeira aqui, eu já consegui, então, definir uma nova lógica. E eu posso aplicar isso aí, sabendo que isso é uma lógica, né? Sabendo que isso é uma lógica. O que significa isso? Significa... Agora, eu posso dizer o seguinte, eu posso estender isso aqui para uma coisa φ entails psi. φ entails... Quando eu coloco assim, isso aqui, vocês veem azulzinho, não? Vocês veem azul? Sim, sim, a gente está vendo. Isso, tá vendo isso? Tá bom. Φ entails, nessa base, nessa lógica não monotônica, psi, significa se φ, então, normalmente, psi. É quase uma lógica de default. É quase uma lógica de default. E ainda eu não estudei essa questão, hein? Está aberta essa questão de como essa nova lógica pode ser vista como default, lógica default, lógica de normalidade, de genéricos e tal. Ou então, se φ, normalmente, psi, quer dizer, aquela história do tweet voa, tweet é um pássaro e tal, eu posso aplicar aqui, né? Toda aquela história da inteligência artificial de lógica de default. Ou então, ainda, eu posso ler isso aqui, é o seguinte, psi é uma consequência plausível de φ.
Então, é uma lógica da plausibilidade. Né? No caso particular de KB, φ é dedutível de KB se o grau de certeza de φ é maior do que o grau de inconsistência, ou equivalente, já vimos isso, né? O equivalentemente ao grau da certeza da negação. Bom, com tudo isso na mão, agora eu posso fazer um experimento bacana. Vamos fazer o experimento. Duas testemunhas, W1 e W2, de witness, né? Report a crime. Elas viram alguma coisa acontecer e o testemunho delas é o seguinte. O W1, a testemunha número 1, tem certeza que o suspeito era uma mulher com cabelos loiros. Tem certeza. 100% de certeza. Mas ele ou ela acredita, com diferentes graus de incerteza, que a senhora responsável pelo acidente estava usando óculos, usando um chapéu e dirigindo um BMW. Supõe. Né? Muito bem. Com vários graus de certeza diferentes. O W2, por outro lado, tem certeza, concorda que era uma mulher. Mas não era loira, não, era morena. Brown hair. Mudou completamente. E não tinha nenhum óculos, não tinha óculos nenhum. O outro achava que com um certo grau que tinha. Não tem nenhum óculos. E acredita com alguma incerteza que não estava dirigindo um BMW. Não era BMW, era outro tipo de carro. Então são diferentes e com graus diferentes. E W2 ainda por cima não diz nada sobre chapéu. E você viu que estava no chapéu? Ah, não notei. Chapéu eu não posso dizer nada. Eu suspendo a minha opinião sobre o chapéu. Né? Olha só, que cenário bacana, né? É um cenário real, que acontece o tempo inteiro. A única coisa que a gente está pedindo aqui é para as pessoas metrizarem, quantificarem a sua crença, a sua opinião. Só isso. Nós vamos ver que isso dá origem a um belíssimo sistema de raciocínio de inteligência artificial. Né? Bom, agora vamos então atribuir graus de necessidade a essa informação, de W1 e W2. Vamos ver, eu vou perguntar para eles vão me dizer. Isso aqui não sou eu que digo, são as testemunhas que dizem. Então, lambda, lambda linha, lambda 2 linhas, lambda 3 linhas, todos menores que 1. Eu vou dizer o seguinte, W1, eu vou entrevistar o W1, vou falar assim, olha, era female? Era uma mulher? Sim. 1, total. Era blonde? Era loira? Sim. Usava óculos? Lambda, sei lá, 0,3. Usava chapéu? 0,4. Era um BMW? 0,5. Sei lá. Deu aí o grau dele. O W2 disse o seguinte, era uma mulher? Era. Era loira? Não. Ela não era loira. 100% que não era loira. Usava chapéu? Não. Óculos? Não. Era um BMW? Não era um BMW, mas com um certo grau aqui. E não tem nada sobre chapéu, o W2 diz 0. Não diz nada, nem A nem B. Não diz nem 0, veja bem. Não diz nem que era 0, hein? Não diz nada. Então vamos representar essas opiniões disparatadas aqui. Agora vamos então fazer uma knowledge basis, uma lógica possibilista que contém... O nome possibilística é usado para tratar tanto com a necessidade quanto a possibilidade. A possibilística é o nome geral, tá? Aqui no caso é medida AEN, estou dizendo medida de necessidade. Mas é chamado possibilística porque esse é o nome geral para as duas. Então vamos fazer vamos montar essa base de dados aqui, que contém a informação credal extraída das testemunhas. Então o KB contém a seguinte informação. Female, lembra que a coisa é feita por pares ordenados, né? Female 1, blonde 1, não blonde também 1, óculos lambda, não óculos 1 para o outro, tudo mesmo tempo misturado. Chapéu, lambda linha, um falou que era chapéu, BMW, lambda 2 linhas, não BMW, lambda 3 linhas. Um monte de crenças disparatadas misturadas na minha base de dados. Como é que eu tiro alguma coisa racional daí? Bom, a medida canônica que eu posso obter, lembra que nos teoremas falava que uma das coisas interessantes é que eu posso extrair dessa maluquice alguma medida canônica. A medida canônica vai me dizer o seguinte, praticamente ela vai concordar com essa maluquice, ela vai dizer o seguinte, NKB de female 1
não female, 0. Agora ela vai me dar zeros ou não zeros, umas coisas. De inconsistência de female é 0. Por quê? Porque no fato de ser uma mulher, todo mundo concorda. Então, o grau de incoerência do predicado ser mulher, nesse caso, é 0. De ser loira. Um disse que era 1, o outro disse que era não loira, com absoluta certeza. Então, o grau de incoerência de loira é máximo aqui no caso. É 1. BMW, um diz que era lambda, 2 linhas, outro diz que era tal. Então, o grau de incoerência vai ser o mínimo desses dois aqui. O grau de incoerência dado ao carro que a pessoa estava dirigindo é o mínimo aqui. Sobre o chapéu. Sobre o chapéu, um diz que era lambda linha, outro diz que era 0. Então, como um diz que era lambda linha, o outro não tinha opinião nenhuma, nós colocamos 0, o grau de incoerência de chapéu é 0. Não tem incoerência do chapéu. Tem incerteza, mas não incoerência. Óculos. Um disse que era lambda, outro disse que era 1. Então, o grau aqui é o mínimo, aqui é lambda. Tá? Bom, o que vai acontecer? A partir desse setting, desse cenário, eu posso, então, pegar essa lógica não monotônica associada, ela vai ser capaz de deduzir automaticamente para mim o seguinte: olha, para todos os efeitos, era uma mulher, né? Primeiro, pode ser que eu me engane, depois eu salvo o melhor juízo. É a lógica do salvo o melhor juízo. Era uma mulher, usava chapéu, não estava usando óculos, não posso dizer que era loira, não posso dizer que não era loira, isso eu suspendo o juízo, posso dizer com que era um BMW se o grau de crença lá for menor. Ou então, que não era um BMW no caso contrário. Depende de quem mais acredita, com mais certeza, ou era ou não era. Então, o que acontece aqui? Eu tenho alguma conclusão. Veja só que coisa interessante. Eu parto de um cenário contraditório e consigo limpar, consigo recuperar a consistência global do negócio aqui, né? Consigo recuperar de maneira automática, sem ter nenhum tipo de preconceito, respeitando a opinião das pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Realmente acho lindo, acho que é um mecanismo de tomada de decisão. Por isso que eu estava insistindo que a tomada de decisão é prioritária sobre a questão da linguagem, né? Tudo bem, eu posso transformar isso aqui em linguagem natural. Tá bom, mas eu trabalhei aqui não com a linguagem natural, mas com um mecanismo de tomada de decisão, né? Tem um monte de consequências isso. Tem um monte, vou falar sobre as consequências, depois eu abro para as perguntas. A lógica resultante, mais o tratamento de informação, mais o tratamento da informação. Não é só a aplicação da lógica tontamente, como muita gente me fala, vamos aplicar a lógica, como se estupidamente eu conseguisse aplicar a lógica numa coisa. Não é. Sem desenhar o experimento, eu não consigo fazer nada. Então, plus the treatment of information é capaz de performar aqui um raciocínio artificial, de que não só automaticamente pratica a suspensão de juízo, evitando vieses cognitivos, mas, ao mesmo tempo, respeita as crenças dos agentes, mesmo que se for contraditório. Ao mesmo tempo, ele está fazendo um procedimento automático de revisão de crenças, né? Movendo de um cenário paraconsistente para um cenário classicizado. Qual é o cenário classicizado? É aquela decisão que o sistema tomou, salvo o melhor juízo. Ele passou de uma coisa confusa para uma coisa mais clássica, pelo menos por enquanto. O paradigma paraconsistente é crucial, permitindo evitar o trivialismo. Aí, por que ele é interessante? Porque o paradigma paraconsistente me libera do peso do princípio da explosão e ele evita o trivialismo. Ele permite que eu faça todo esse juízo, todo esse raciocínio, mesmo envolvendo complicações inconsistentes, incoerentes e contraditórias, e permita chegar numa situação legal. O triunfo da paraconsistência, me parece. Mas mais ainda do que fazer juízos, judicious artificial reasoning, quer dizer,
raciocínio artificial ajuizado, a lógica é qualificada para produzir explicações. Grande problema, eu escrevi ontem um artigo, mandei para alguns de vocês, o problema da explicação na inteligência artificial. A inteligência artificial não consegue, em muitos casos, dar explicação. Então, não serve para nada. Aqui eu tenho explicação, eu sei de onde veio cada ponto, por que eu fiz isso, porque o cara lá atrás deu um juízo de valor, deu um julgamento, deu uma crença de 0,42. Eu sei explicar tudo de onde veio, analisando as conclusões a partir da base credal, da base de conhecimento. Um outro ponto filosófico aqui. Algumas críticas naíves. Muitas pessoas me fizeram essa crítica naíve. Eu vou até mencionar aqui um colega nosso, Marco Rufino, sempre faz essa crítica naíve. Ele fala, olha, vocês falam de paraconsistência, mas vocês ficam parados na contradição. Cadê o remédio? Onde está o remédio? Por que vocês, além de suportarem as informações contraditórias ou os juízos contraditórios, vocês não arranjam um jeito de restaurar a coerência? Eu sempre respondo para ele o seguinte, porque isso não é o papel da lógica paraconsistente. Isso é o papel de outra coisa. E agora está aqui. É o papel do meu desenho, do meu projeto informacional. Agora sim. Agora, com esse projeto, eu sou capaz de restore consistency, né? Por quê? Porque isso eu não estou usando mais aqui. Notem que eu não usei a lógica paraconsistente para isso, eu usei aquela lógica não monotônica, né? Mas, de certa forma, esse movimento agora responde a essa crítica naíve que eu escuto muito há uns 10 ou 20 anos atrás. Desde 10 ou 20 anos atrás. Então, aqui eu digo, of course, não é o papel da lógica paraconsistente, isso é a razão pelo qual esse tipo de crítica é mal colocado. Contudo, nessa nova lógica não monotônica, baseada na medida necessitística e possibilitística, eu sim, dá para fazer, para realizar esse segundo passo, né? E voltar a restaurar a consistência. Então, esse processo, ele age como um procedimento de revisão de crença, com interesses, e me parece muito bacana para aplicações. A lógica, a consequência, a lógica é não monotônica, etc. Eu estou dizendo aqui que o nosso artigo com o Rodrigues Bueno Soler e Carnielli introduz a lógica da evidência e verdade LETF como extensão da lógica de Belknap. Essa lógica LETF ela é equipada com o operador de classicalidade e com o operador de bolinha preta, que é não classicalidade. Seria muito interessante definir essa medida de possibilidade e necessidade em cima da LETF. Seria bacana, seria uma outra maneira de fazer. Seria uma outra maneira de fazer. E é isso que eu queria dizer para vocês, o resto são referências bibliográficas. Tá? Encerro por aqui, agradeço pela atenção e me coloco à disposição para discutir. Obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Walter. Palmas. E agora temos alguns minutos ainda para perguntas. O Abílio já tinha se inscrito. E quem... Assim, o Abílio já está inscrito de novo. Então, Abílio em primeiro e Eduardo, por enquanto, em segundo. Temos alguns instantes para mais algumas perguntas, então. Vocês vão me avisando aqui no chat. Abílio? Tudo bom, gente? Bom, muito boa, Walter, essa proposta. Eu conhecia, mas, né, a gente vai sempre vendo melhor os detalhes. Eu tenho um ponto específico, que é o seguinte. Bom, se eu entendi, essa lógica que você apresenta no fim, ela está funcionando sobre C e E, né? E C e E você tem a negação clássica. Então, nessa lógica, você usou apenas a medida de necessidade, naquele exemplo que você deu. Confere? Sim. E, se eu entendi corretamente, a gente não precisa se preocupar muito com a medida de necessidade e possibilidade, tendo C e E de base, porque C e E você definindo a negação clássica. Exato. Beleza. Mas aí o que acontece? O meu ponto é sobre como interpretar a interpretação pretendida, para essa interpretação sustentar uma aplicação, explicar uma aplicação, possibilitar uma aplicação, da interpretação pretendida
das medidas de necessidade e possibilidade, quando elas forem independentes. Porque se você pode obter uma pela outra, quando você tem a negação clássica, beleza. Mas suponha que não tenha a negação clássica. Então, Isso. qual é a leitura pretendida da necessidade e da possibilidade? A pergunta é essa. A pretendida é a mesma, só que eu vou ter que escolher o que eu quero. Se eu quero, num experimento como aquele das testemunhas, eu vou ter que, no caso das testemunhas, é melhor usar o N. Eu quero que eles tenham, com que grau de certeza eles viram as coisas acontecer. Então, eu estou usando o N. Se eu tivesse um outro experimento onde eu faria, por exemplo, aposta na Bolsa de Valores, sei lá, eu queria analisar a possibilidade. Qual é a possibilidade que o dólar abaixe 20% quando a vacina chinesa chegar aqui e quando o Bolsonaro resolver liberar dinheiro para comprar vacina chinesa? Aí eu estou pensando em aposta, estou pensando em possibilidade. E não no meu testemunho, né? O meu testemunho é N. E a minha aposta é pi. Entendeu? Então depende do desenho da aplicação. Só isso. De fato, aqui no caso, uma ou outra eu posso redefinir uma com a outra, porque eu tenho a negação clássica e eu reescrevo uma a partir da outra. Mas se eu não tivesse isso, o meu projeto, o meu experimento é que vai me determinar o que eu vou fazer. Tá? Tá. Entendi, mas ainda fica faltando explicar qual é a característica essencial, né? Ou seja, precisa de explicar qual é o conceito que está por trás das medidas de necessidade e possibilidade. Tudo bem, a gente pode pensar simplesmente que é necessidade e possibilidade. Mas espera aí, mas veja, porque, olha só, o ponto é o seguinte, qual é o ponto, qual é a razão de considerar o mínimo da conjunção ou o máximo da disjunção em cada um dos cenários? Então, veja, reformulando a pergunta, por que no cenário de testemunhas você vai privilegiar o mínimo da conjunção e por que no cenário de apostas na Bolsa você vai privilegiar o máximo da disjunção? E isso é ligado à maneira como é definida a necessidade, né? A necessidade é definida dessa maneira. A necessidade é definida, aquele desenho acho que mostra bem. Deixa eu voltar o desenho. Esse desenho acho que mostra bem a coisa. O que eu estou fazendo aí? Eu tenho medidas diferentes e atitudes epistêmicas diferentes. Né? Aqui eu quero dizer o seguinte, se eu estou falando uma coisa de testemunho, eu quero dizer o seguinte, bom, até quanto você tem certeza do que você está falando? É diferente de apostar. Aí você vai dizer, não, isso eu já entendi. É diferente, aí eu tenho que usar a necessidade, porque eu quero saber quanto que o cara garante o que ele está falando. Né? Agora, por que a necessidade é... Agora o negócio não vai. Agora não está indo, não sei por quê. Por que a necessidade é pi e n? Porque uma delas eu privilegio... A sua pergunta é, por que uma delas eu privilegio o e e a outra eu privilegio o ou? Né? Bom, esse na verdade, é uma espécie de envelope que isso aqui faz em torno da noção de probabilidade, como se ela fosse a possibilidade é um pouco menor do que a probabilidade e a necessidade é um pouco maior do que... Então, é uma maneira de eu, matematicamente, pensar em lower bounds e upper bounds de probabilidade. Lower bounds e upper bounds. Grosseiramente falando. Eu não estou dizendo que isso aqui é probabilidade. Dizendo que eu substituo a probabilidade por isso aqui. De maneira... Claro que é muito mais rápido isso aqui. É claro que é muito mais rápido de calcular, né? Muitíssimo mais rápido. Aí o Júlio vai me ajudar a pensar nessa questão da eficiência. É claro que é muito mais rápido. Eu posso definir tudo o que eu faço com probabilidade. Por exemplo, possibilidade condicional. Eu posso pensar aqui, lembra da conditional probability? Não, você falou uma coisa, desculpa interromper, mas você falou uma coisa que eu acho que, pelo menos me pareceu agora, que é o ponto para entender, que a necessidade vai ser um pouco maior que a probabilidade e a possibilidade vai ser um pouco menor que a probabilidade. Basicamente. Eu não demonstrei isso aí, não. Eu fiz uns experimentos
Eu não demonstrei, mas eu acho que dá para demonstrar isso aí. Dá para demonstrar isso. De qualquer maneira, elas são aproximações. Mesmo que ela não seja exatamente maior e menor, elas são aproximações rápidas e rasteiras de probabilidade. Espero Não, que mas olhando rapidamente, a possibilidade seria sempre menor ou igual à probabilidade, né? Ela nunca poderia ser maior, ela vai ser menor ou igual. e a outra maior ou igual. Sim, não, isso você disse que não demonstrou, mas isso me parece claro, não? Eu acho que sim. Mas o ponto aí é o seguinte, elas substituem. Eu não estou só preocupado em uma coisa, em comparar isso aqui com probabilidade. É uma outra medida. É uma outra medida. Né? Isso aqui é uma medida mais liberal, é muito mais liberal. Mas se eu posso fazer uma observação, Sim, claro. de uma medida de probabilidade, existe uma transformação que te leva de uma medida de probabilidade numa medida de possibilidade ou numa medida de necessidade, e existe também a transformação de volta. Ótimo, Então, eu não sei como é que faz isso. Você precisa me mandar uma referência, como é que se calcula isso. Eu não sei calcular. A transformação existe, pode não ser tão fácil de operacionalizar, mas a transformação existe. Então, embora operacionalmente tanto necessidade quanto possibilidade sejam operacionalmente muito mais fáceis do que probabilidade, elas estão retratando basicamente a mesma coisa. Eu estou só fazendo uma... Deixa eu fechar aqui a janela, que está um vento infernal, está caindo tudo. Eu acho que é o seguinte, é uma questão de eficiência e uma questão também conceitual mesmo, né? É claro que eu também posso... Obviamente, eu não fiz essa conta, eu não sei quem fez, mas eu posso descrever um Dutch book em relação a essa medida possibilística e necessitística. Em que sentido? Se eu apostar completamente contrário a essas leis que movem, que regem essa medida possibilística e necessitística, eu vou me estrepar. Não é, Júlio? Concorda comigo? Concordo. Então. Embora eu nunca vi isso feito direitinho. Quer dizer, como transformar Dutch books de medida de probabilidade para medidas de possibilidade, isso daria um paper interessante. Daria um paper interessante. Eu estou convidando gente. Para trabalhar comigo, porque eu não sei mexer direito com essas coisas. É muito sofisticado. É muito sofisticado. Isso porque ainda não estamos pensando em coisas contínuas aqui. Bom, sei lá. Não estou fazendo integrais e coisas assim. Não estou fazendo, como é que se chama? Variáveis estocásticas aqui nesse negócio. Aí piora tudo. Aí só os estatísticos e probabilistas competentíssimos podem fazer isso. Não é meu caso. Mas deu para entender, Abílio? Mais ou menos? Você entendeu o ponto aí? Não, entendi. Mas eu vou deixar para depois esse negócio da possibilidade de ser menor ou igual sempre do que a probabilidade. Talvez possa demonstrar isso aí. Tá, tem mais alguém? Tem mais gente, né? Certo, obrigado. Então, obrigado, Abílio e Walter. Agora é a questão do Eduardo. Como eu mencionei no chat... Sim. Desculpa, Eduardo, só por interromper você. Como eu mencionei no chat, nós encerramos, então, as inscrições para as perguntas e a pergunta do Eduardo vai ser a final, então. Ok. Muchísimas gracias por la presentación, siempre muy, muy interesante. Mi pregunta es un poco básica, para retrotraernos a la discusión que venimos teniendo estos últimos 3 días. Y entonces, la pregunta básica sería, el sistema formal que están desarrollando ustedes, ¿es un modelo de qué exactamente? ¿Es un modelo de cómo un agente humano razona, revisa creencias? A. B. ¿Es un modelo de cómo una inteligencia artificial razona y produce y revisa creencias? 2. Y si fuera esto último, ¿qué relación habría entre ese modelo abstracto y lo que de hecho hacemos los seres humanos cuando revisamos creencias en contextos probabilísticos? Tá. Eu acho que é o segundo caso. Aí se trata de
Vamos dizer o seguinte, é uma espécie de coleta de dados de Big Data, né? É como se eu tivesse uma porção de... Não um agente só, como se eu tivesse muitos agentes, inclusive, eu posso ter um grande número de agentes cumprindo. Uma eleição, por exemplo, pudesse ser pensado numa teoria de eleições muito mais sofisticada do que a eleição que a gente tem hoje em dia, porque imagina que a eleição eu tenho 0 ou 1. Eu voto no Bolsonaro ou não voto. Eu voto no concorrente, ou no Haddad, não sei o quê. Eu poderia pensar o seguinte, eu voto no Haddad 0,6% e no Bolsonaro 0,1%, 0,00001. Digamos, eu podia ter um sistema de eleições que fosse assim. E, automaticamente, uma inteligência artificial iria conseguir filtrar, iria conseguir sintetizar toda a informação numa coisa pequena e reduzida. Então, isso pode ser visto, eu acho, como um sistema de inteligência artificial que é mais, do ponto de vista da teoria das escolhas sociais, do que de revisão de crença. Também pode ser visto como revisão de crença, mas não é uma revisão de crença do agente, é uma revisão é um sistema de sintetização de crenças. Perfecto, pero como seguramente sabes, cuando se le presentan, por ejemplo, en los casos de decisiones automáticas producidas por sistemas expertos en la medicina, ¿sí? Muchas veces pasa que los seres humanos, aun cuando sepamos que las máquinas toman mejores decisiones en algunos contextos interpretando imágenes, les creemos más a los médicos que a las máquinas, por una cuestión de empatía. Sí. ¿Cuánto crees que este modelo, por ejemplo, si lo aplicáramos a la democracia brasilera o a la democracia argentina, aun cuando los votantes entendiéramos que la decisión que toma el sistema es mejor en algún sentido, ¿cuánta dificultad uno encontraría a los efectos de que cada agente humano individual aceptara la decisión producida por el sistema experto? Bom, eu acho que aí nós vamos ter nossos governantes não vão entender nada, nossos políticos não vão entender nada, né? Eu sempre brinco assim com meus alunos o seguinte, se as eleições exigissem que você explique ou argumente por que você está votando, não ia ter democracia mais. A democracia funciona burramente, você vai lá e faz qualquer coisa. Se para votar na urna você tivesse que argumentar, imagine que para argumentar, por que você está votando no fulano? Eu vou dar um argumento, porque acabava a democracia, né? A democracia não pode ter muita confusão, não exigir demais dos votantes. Bom, não vou dizer as minhas opiniões aqui, mas eu acho que para aplicar num sistema de tomada de decisões, tinha que ser uma coisa mais reduzida, né? Tinha que ser, por exemplo, um sistema de referee reports. No sistema da ciência, um sistema automático de referees para uma revista científica podia muito bem funcionar assim. Seria muito bacana, porque é uma coisa pequena, são um sistema de 5, 6 referees sobre um paper muito importante, dizer, não são milhões de coisas. Eu acho que tem aplicações interessantes. O que eu acho mais bacana, mais bonito nisso, é que esse sistema permite que você, de certa forma, diminua o grau de agressividade, o grau de bobagem que falam as máquinas, né, que falam o sistema. Você conhece aquele livro da Mary McCarthy, Machines of Mass Destruction? Máquinas de destruição matemática? Fala que os algoritmos são completamente irresponsáveis e tal. Essa maneira que eu estou mostrando aqui, seria uma maneira de deixar os algoritmos menos tendenciosos, ter menos bias, menos vieses, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente deveria entender. Agora, isso aqui foi uma das coisas que a gente fez que mais chegou perto de ter uma aplicação real. Porque, de fato, deixar na mão dos filósofos e do pessoal da computação, eles nunca vão pegar nossas lógicas e nossos sistemas. Eu acho que o Jonas falou isso ontem. Acho que foi o Jonas, se não me engano. Nunca vão pegar nossas lógicas e nossos sistemas e aplicar, porque eles não querem saber.
Isso aqui já está dado. Mesmo assim, eu expliquei isso aqui para um pessoal da computação, eles falaram que era muito difícil de entender. Eu acho bem fácil, na verdade. Depois que está tudo pronto, né? Mas, Obrigado. tá bom? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ok. Tá, obrigado ao Eduardo e ao Walter. Então, essa foi a última questão.